Olá, companheiros. Eu vou fazer esse vídeo para falar assim um pouco sobre mim, né? Bastante resumido, né? Bastante resumido. Eu tenho a minha preocupação voltada à existência, né? A presença de Deus, essas coisas, desde que eu me conheço por gente. Porque foi ali no começo ali dos meus ensinamentos, né? Porque antigamente a gente entrava na escola com 7 anos, né? Então foi ali por volta dos 7, 8 anos, e quando a professora aí, né, foi dar uma explicação para a gente sobre o que está escrito na Bíblia, a criação, né, os 6 dias, né, Adão, Eva, né, a árvore da vida. E ela, quando fez esse ensinamento para nós, ela mostrou ali fotografia de um homem barbudo, né, sentado no trono entre as nuvens, né, com um relâmpago numa mão e um cetro na outra. E eu me interessei porque ela estava explicando ali, eu me interessei e eu perguntei para ela, porque eu gostava de saber as coisas, porque eu lia muito, né? Eu já gostava de ler, desde pequeno eu leio. Então eu perguntei para ela, né? Aquele homem era Deus, ela, né, foi me ensinando falando que era, eu falei, onde ele mora, ela disse que era um mistério, que ninguém sabia. Aí foi que eu perguntei, mas como se ninguém sabe é um mistério e como a gente sabe que é verdade? Ela falou, porque a gente sabendo que o diabo existe, né? A gente vendo que o diabo existe, então confirma de que Deus também existe. Mas só que eu também eu fui procurar também essa questão do diabo. Mas só que eu era criança ali, eu estava indagando. E ela falou da Bíblia, não deu a Bíblia. E eu chegando em casa, eu pedi para minha mãe para comprar, né, uma Bíblia para mim. E tendo em vista que ela comprava enciclopédias, muitos livros. Em casa tinha muitos livros. E eu pedi para ela para comprar a Bíblia para mim e ela falou que não. Ela falou que comprava qualquer livro para mim, eu podia ler o que eu quisesse, mas que a Bíblia não era para mim ler, porque se eu lesse, eu perderia a minha inocência. Tá bom, eu não li, mas procurei, né? Eu perguntava para as pessoas, o meu assunto preferido era esse. Sempre estava perguntando para as pessoas, né, o que sabia, o que achava, e fui buscando. E eu sempre tive interesse, desde pequeno, em saber alguma coisa. Aí chegou um certo ponto em que eu me vi na sociedade, vendo ao meu torno, vi que todos eram religiosos, porque eu não tinha computador, eu não conhecia nenhum outro, né, que tinha pensamento similar ao meu. Então eu pensei, puxa, mas que coisa estranha. Eu parece que eu não acredito, no que todo mundo acredita, eu tenho um pensamento tão divergente. Foi que eu entrei aí no computador, aí eu vi que tinha muita gente pensando que nem eu. Bom, companheiro, eu desde pequeno sou sisudo, sempre sisudo. Eu dificilmente dava risada. Não sei porquê, companheiro. Eu acho que era uma autodefesa. Porque parece que eu ia descobrindo à minha volta as pessoas. E como eu descobria as pessoas à minha volta, parece que eu me sentia desprotegido, nu, diante dos outros. Então eu era sempre muito sisudo, muito sério, né? Eu confiava muito nas pessoas, né? Porque eu era novato, não sabia, né, a qualidade, né, da moral do animal humano, né? Eu, o bichinho novo, né? Era muito inocente, muito inocente. Desde pequeno, aí e tem uma coisa que eu digo, né? Quanta sorte na vida, né? A prosperidade das pessoas na vida. Bom, companheiros, eu fico pensando, eu tive muitas possibilidades de prosperar, eu poderia ser um homem muito rico, inclusive até se eu recorresse direito à herança da minha parte paterna. O meu pai é um homem, né, morreu já, mas daria, até poderia ter, mas eu não quero mexer com isso, que eu não fui criado ali. Mas eu tive muitas oportunidades de ser rico, rico. Mas hoje eu penso, companheiros, ainda bem que eu não sou rico, que eu não tenho dinheiro.
é porque eu tenho assim, um certo pensamento um pouco radical quanto à segurança e tal. Eu acho que eu teria um domínio em torno de mim, porque se eu tivesse dinheiro para realizar né, os meus propósitos, né, eu acho que isso seria nocivo para mim e para os que me rodeiam. Então, eu fico contente. Mas eu tive olha, eu fui um homem de muita sorte, muita sorte. Em todo lugar que eu chegava, eu progredia. Mas só que eu sempre fui assim, viajante. Eu chegava num lugar, me estabelecia por 5, 6, máximo 7 meses. Mas aí eu vazava para outro lugar. Eu chegava no lugar, me estabelecia, mais uns 5, 6, 7 meses, vazava para outro lugar. Até os 36 anos, até os 36 anos, quando eu voltei para casa, porque quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu tinha 36 anos, eu estava no mato, lá no Mato Grosso, quando eu li pela primeira vez, aí eu também voltei para casa e depois não saí mais. E também tinha o sonho, eu tinha assim, duas vidas. Porque eu sonhava todas as noites com o que eu queria. Eu sabia que estava sonhando, então para mim eu tinha um relacionamento com o sonho assim, muito, né? Até porque eu gostava de sentir uma adrenalina, que era do medo, do pavor. Então eu trazia o pesadelo, né? Então eu tive uma relação muito boa também com o sonho. Até essa noite passada eu tive um sonho gostoso. E eu acho que eu me dei bem assim sempre. Sempre tive sorte. Porque em todo lugar que eu parei, o meu patrão ficava contente comigo. Nunca tive um patrão insatisfeito, descontente comigo. E também eu sempre tive a sorte de chegar num lugar em que estava assim realmente, né, em desordem, desorganizado, onde eu pude fazer alguma coisa. Eu sempre tive essa sorte de fazer. Não é por me gabar, gente, mas sempre que eu chegava num lugar, aí logo eu estava. Porque eu também tinha essa mania de. Eu faço assim. Senão tem a pergunta de. Se ninguém se manifesta, eu me manifesto. Enquanto ninguém se manifestar, eu estou me manifestando. Agora, sempre com o desejo de que todos se manifestem. Porque todos têm que se ajudar. Mas eu sempre, quando eu vejo que ninguém está. E eu sempre me dei bem, sempre me dei bem. E porque eu sempre fui também muito fiel. Muito fiel. E pouco exigente. Muito pouco exigente. Porque eu sempre ficava muito satisfeito com aquilo que eu ganhava. Porque eu sempre esperava muito menos daquilo que eu recebia. Então tive muita sorte, o tempo todo. Agora hoje, eu tenho uma casa que tem, assim, por valia de uns 300 mil. É o que eu tenho. E tenho a minha mãe que está ceguinha, 87 anos, está de dificuldade. E eu estou em casa, porque minha mãe não se locomove assim com facilidade e não faz comida, né? Tem que arrumar comida para ela, pegar o remédio para ela, e tem que cuidar porque ela também de vez em quando desmaia, né? Às vezes é emoção, às vezes não sei lá, de vez em quando ela cai, e tem que pegar ela, levar para a cama, às vezes levar para. Né? Então eu estou assim na situação. Mas eu vou reclamar, vou achar ruim. O dinheiro vai me trazer felicidade. A minha mãe sempre diz, dinheiro traz felicidade. Eu sempre digo, dinheiro é bom, mas não é o dinheiro que traz felicidade. Que até nós aqui em casa, né? Nós somos já idosos. Poxa, a minha mãe, a mãe de um senhorzinho, está viva, idosa. Quer dizer, viveu longos dias. E com muita sorte. Muita sorte. Saudável. Saudável.
só agora, nos últimos dias, que ela perdeu a visão por causa de um desleixo médico e pessoal. Eu tinha viajado aqui para casa de uma tia e eu acabei ficando algum tempo longe da minha mãe, e a minha mãe ficou desassistida com a questão da visão. E também porque ela acreditou no Valdomiro, né? Na fé, no milagre do Valdomiro. E ela ia nessa igreja e o pastor falava lá para ela que estava curada, curada. A coitada acreditou, né? Acreditou nesse Valdomiro e acabou ficando cega. Bom, mas ninguém vai pensar que é por isso que eu me digo que eu falo que eu sou ateu de modo algum, porque eu já tinha minha convicção já há bastante tempo. Então, companheiro, o tempo de vida, eu sempre tive medo. Quando era jovem, quando era novo, eu achava que eu não ia chegar aos 15 anos. Quando eu chegava aos 15 anos, eu acreditava que não ia chegar aos 18 anos. Quando eu chegava nos 18, eu achava que não chegava aos 25 anos. E fui assim, até que um tempo aí esqueci. Falei, pô, já perdi tanta expectativa que eu já não vou mais. E acontece que eu tenho a vida poupada muitas vezes, porque eu tive muita sorte, eu digo. Muita sorte em todo lado. Eu, claro, nossa. Eu até penso na minha vida, rapaz, dava para escrever um livro até ficar empolgante. Se de repente houvesse se eu fosse fulminado por um raio, de repente a história desse personagem ficaria empolgante. Porque se for contar mesmo a história assim desde o começo, é uma história, né, empolgante na minha vida. Agora eu penso, o que eu diria de uma pessoa que fala assim de si mesmo, né? Bom, a princípio, assim, o meu interesse é apenas fazer um vídeo comentando, um tipo de queria fazer um exemplo até, inclusive, falando sobre a riqueza, né, sobre o dinheiro, porque até fiz um comentário agora há pouco, né, interpelando ali uma companheira, né, afirmando de que a riqueza de um homem, né, que não é o dinheiro, né, não é o poder, a riqueza real mesmo de um homem, né, é a vida. Né, é ele, é o Estado, ele. Não há nada mais valioso do que nós. Então, nós somos aquilo que há de mais-valia. Então, ela chamou uma pessoa ali que não tinha iate, que não tinha avião, de um pobre, um homem pobre. Um homem pobre, ele pode estar nas maiores mansões, nos iates, nos tronos, no Senado, na presidência. Ali tem homens pobres. E podem ter homens ricos, afortunados, nos lugares mais simples, nas favelas, entre os discriminados. O homem rico, ele não é bonito, ele pode ser feio. Bom, aí vai de cada um. Porque às vezes a vaidade faz com que a pessoa, né, até aceite. Né? Não tem como aceitar. Porque se não formos nós, se não formos a consciência, nada do que há seria real. Nada. Então, para que tudo seja, né, para que haja realidade, temos que ter. Isso é a coisa mais preciosa. Isso é o tesouro do homem. Eu estava falando sobre isso e eu queria então fazer um exemplo sobre isso quando comecei a falar, né, e falar assim, da sorte. E talvez da ambição, da inveja também, né? Porque a questão de inveja, invejar, né, as pessoas, né, invejar os outros. Eu queria falar sobre esse assunto, mas é sempre coisa muito. Se a gente puder alongar, é coisa que se estende. E eu não sou muito habilidoso. Às vezes sim, quando eu estou, por exemplo, estou conversando com algumas pessoas à minha volta, até me falaram isso, que quando eu estou falando,
as pessoas sentem aquilo que eu estou falando como se fosse uma imagem, que parece que eu sou um bom, né, orador, assim, em volta dos que estão ao meu redor, né? Mas assim, que nem eu vou chegar aqui fazer um vídeo, falar, então eu fico assim meio desajeitado para me expressar. Mas no fundo de tudo era isso que eu estava querendo falar. Eu estou com 15 minutos ali, todo vídeo prolongado é muito chato, então eu vou parar aí. Em outra ocasião, se for o caso, eu faço mais um vídeo. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.